São 6:30 no meu relógio. Então, E assim que a liberação estava a chegar, os caçamos com Isso todas essas Vamos massas. fazer, comprar da China e vender lá. todo mundo me escutando? Sim. Perfeito. Obrigado. Bom, enfim, são 6:31 agora, então, assim, Boa noite, Maricete. Boa noite, Renata. Então, pessoal, assim, para honrar o tempo de vocês, para respeitar esse tempo que é muito valioso, né? Vamos dar início à nossa sessão de intervenção. Então, como sempre, eu vou convidar vocês, se estiver bem para vocês, para fazer uma breve prática de início. Então, eu vou convidar vocês para, onde quer que vocês estiverem, né, se colocarem com a coluna um pouquinho mais reta, né, de maneira que vocês consigam ter a mente atenta e o corpo relaxado, né, respeitando a curvatura natural da coluna, né. Vou pedir para vocês colocarem as mãos nas coxas ou, se estiverem na frente de uma escrivaninha, na escrivaninha. E, novamente, se estiver bem para vocês, eu vou convidar para vocês fecharem os olhos, simplesmente deixarem o olhar baixo, sem prestar atenção em uma coisa em particular. E na medida que assumimos essa postura, também lembrando de colocar na medida do possível, os pés plantados no chão, eu vou convidar vocês para simplesmente notar. Dessa vez, eu vou pedir para vocês notarem os pontos de contato do corpo com a superfície onde vocês estão. Sentindo, talvez, a temperatura, se as superfícies são quentes ou frias, são duras ou macias, e aos poucos entregar o peso do corpo à força da gravidade. E se porventura vocês notarem algum tipo de tensão ou incômodo, eu vou convidar vocês para lentamente fazer os ajustes necessários para tirar esse incômodo e também, com a inspiração, perceberem onde vocês estão sentindo tensão, com a expiração liberando essa tensão no corpo. Na medida que, de novo, entregamos o peso do corpo à força da gravidade. E agora eu vou convidar vocês para, lentamente, repousar a atenção na sensação da respiração no corpo. Talvez percebendo como o tronco se expande com cada inspiração e se retrai com cada expiração. Se por qualquer motivo vocês percebem que estão distraídos, eu convido para notarem essa distração e gentilmente retornarem ao nosso objeto de atenção, que é a sensação da respiração no corpo. Vocês também talvez podem perceber a mudança na temperatura do ar na medida que ele entra e sai das narinas. E à medida que estamos com as nossas sensações
podemos talvez observar como elas surgem, mudam e se esvanecem. De igual maneira, se qualquer emoção ou pensamento surgirem, eu vou observar como eles mudam e se esvanecem também. Desde esse lugar de vantagem que é a nossa atenção. E na medida que vamos chegando e permanecendo nesse momento de atenção plena, estamos chegando no final da nossa prática. Então, vou convidar vocês para, aos poucos, no seu tempo, comecemos a movimentar. Talvez os dedos dos pés, os dedos das mãos, talvez o pescoço, os ombros, e lentamente abrindo os olhos e nos conectando com essa experiência de agora, com esse momento. Então, novamente, bem-vindas, bem-vindos a mais uma sessão de intervenção, mais um encontro, no qual, novamente, estamos aqui para compartilhar experiências, talvez compartilhar dúvidas, qualquer coisa que tenha chamado a atenção de vocês em relação com o programa, em relação com a experiência, a interação do programa com a sala de aula, descobertas. Vamos ver. Edmilson, boa noite. Aline, boa noite. Elisete, boa noite. Rejane. Então, eu vou convidar vocês a, como toda quarta, se estiver bem para vocês, utilizarem o chat ou também abrirem o microfone e compartilharem. Eu tenho visto e tenho saído muito contente desses encontros que a gente tem tido nessas semanas, por ver assim como vocês têm se apropriado do conteúdo e também como essas ferramentas dentro do conteúdo têm sido utilizadas fora do contexto do planejado do programa e também, inclusive, fora da própria cidade, né? Tem sido também, assim, uma série de relatos muito interessantes. Então, como sempre, mais que supervisor, mais que qualquer outro tipo de figura, eu estou aqui para escutar vocês, né? E para estar aqui com vocês na medida que essas histórias são relatadas.
Então, enquanto isso, eu tenho 2 observações. Agora eu acabo de dar uma olhada no número de pessoas e eu vi que tem menos pessoas do que a última sessão. Fiquei curioso. E uma outra observação, mais curiosidade, agora que a Lisete abriu a câmera durante uns momentos, a gente finalizou a nossa reunião, a nossa sessão da semana passada com uma questão bem interessante, né? Que talvez possa ser familiar para alguns de vocês, que é como esses espaços de comunicação que podem ser possibilitados por meio do programa e das ferramentas do programa terminam abrindo portas para algumas situações dentro das famílias, né? Daí eu fiquei curioso sobre isso como recurso, né? E também o valor da escola como fator protetivo para as crianças, né? Que também é uma questão que é bem importante, né? E o motivo pelo qual a gente está, né, trabalhando nesse contexto tão rico como é o contexto escolar. Lisete, por favor. Boa noite a todos. Então, na quarta-feira passada, eu tinha feito um relato, né, de um trabalho que eu fiz na turma do 6º ano. Depois, eu tenho participado do encontro da Diocese da Pastoral de Santa Cruz do Sul, onde me enriqueceu muito aquele dia, e foi voltando daquele encontro com, assim, um fortalecimento, né, digamos, do meu eu, que, como nós, educadores, precisamos também nos fortalecer e buscar ajuda. E dentro desse programa SEJA, está sendo muito importante. Eu desenvolvo na escola estadual, tenho acompanhado, assim, o grupo dos professores neste programa SEJA, fiz toda a formação. Na rede municipal, eu trabalho com uma turma de educação infantil, e aí eu participo do programa Conte Comigo, né? Que está sendo bem legal também, muito bom, e é um momento que a gente, assim, disponibiliza aos nossos estudantes a vez deles se expressarem, de colocarem os seus sentimentos, né? E isso está sendo bom, sabe? Eu vejo que muita coisa ainda a gente precisa melhorar, mas está sendo gratificante, está sendo bom o nosso trabalho. E acredito que o programa também veio nos auxiliar nesta prática do dia a dia na escola também, não só naquele momento, mas em outros momentos no decorrer das nossas atividades, né? Isso está sendo bem legal. Desculpa, antes eu havia fechado a câmera, eu tive que me ausentar um pouquinho, e eu não peguei a fala, eu pensei, vai ver que me chamou, e eu não estava todo mundo em silêncio, e tensa, mas eu tive que me ausentar um pouquinho para atender a porta, e aí eu fechei a câmera, tá? Eu peço desculpas. Mas é bem isso. Não te preocupa, não te preocupa. Também não era para te botar assim no holofote, mas... Eu pensei, ele me chamou para falar e eu não, né? Foi a hora que eu me ausentei, tá? Mas foi por pouco tempo. Mas assim, eu queria, já tendo aquelas sessões, né, juntos conversando, eu acho que o mais valioso que tem esses encontros é essa partilha de vocês. E muito interessante assim, saber que tu não somente está trabalhando com o Seja, mas o Conte Comigo, né? Eu que trabalho na educação infantil, eu acho o Conte Comigo sensacional, assim, porque
os dois programas têm uma questão particular em comum, e é que fazem com que a interação entre o professor e o adulto de referência e o aluno seja mais horizontal. Isso empodera muito o aluno. Então, assim como tu falaste semana passada, essas temáticas que são mais mostra de expressão de vulnerabilidade somente são possíveis por esses veículos que são facilitados por vocês, né? Então, daí que eu reforço, assim, bastante que o contexto escolar é muito, muito importante no sentido de que ele é um grande fator protetivo. E uma mostra disso é esses relatos que vocês estão passando para nós, né? Então, a gente fica muito, muito grata de poder auxiliar de alguma maneira, né? Então, tenho aqui a Andreia. Hoje trabalhei a aula 7, mas revisei a aula anterior sobre sinaleira das emoções. Eles estão gostando muito e gostam de relatar como eles estão se sentindo. Alguns estão se sentindo com sinal vermelho. Turma segundo ano. Perfeito. A sinaleira das emoções é uma ferramenta que eu gosto muito, eu particularmente. E é uma ferramenta muito útil, porque a gente sabe que particularmente as crianças assim, de Fundamental 1 ainda estão naquele processo de aprender a se organizar mais rapidamente, né? Então, às vezes, esses recursos para se expressar e a ferramenta da própria sinaleira auxilia eles bastante, né? Então, muito bom. E eles vão se sentir muito no vermelho, né? Às vezes a gente se sente que precisa ficar no vermelho durante um tempo, né? Termina sendo esses momentos de se organizar, né? Embora nós sendo adultos, né? A gente também precisa desses momentos de se organizar. Então, é uma maneira prática e uma maneira bem simples de trabalhar essas zonas de regulação, por assim dizer, né? Quando a gente está mais ativado emocionalmente ou quando a gente está se recuperando, mas ainda não está pronto para interagir, e já quando a gente está mais recuperado, né? Então, é um grande recurso. Ana Aparecida, não tem problema, não tem problema. Ah, isso, né? Também tem um outro recurso que alguns de vocês vão conhecer, vão ter acesso mais para frente, que a gente não sempre tem a sinaleira das emoções, né? A não ser que, de novo, professores com a criatividade de vocês talvez encontrem algum mecanismo, né? Mas às vezes a gente pode utilizar, eu utilizo isso também com crianças mais novas, né? De os polegares, né? Vermelho, amarelo, verde. Que também é uma maneira de utilizar o mesmo princípio, assim, de como eu gerencio as minhas interações para agir de uma maneira mais solidária, né? E às vezes um sinal é mais rápido do que uma palavra ou uma frase, né? É. Sim, uma outra, levaram os cartazes em casa e colocaram nos quartos, então eles chegam e relatam. Então, a vantagem dos cartazes, particularmente em casa, mas que não exclui o contexto escolar, é isso, né? É aquele lembrete visual de
de alguns pontos mais cruciais, assim, dentro das sessões do programa, né? Às vezes a gente passa pelos encontros, passa pelas aulas e tem, como vocês mesmas falaram, né? Tem algumas questões que viram uma rotina, mas sempre como um suporte extra tem os cartazes, assim, para... Também ajuda a ter o recurso ao alcance, né? Que é uma questão que também é bastante importante. E que eles falem sobre os cartazes. Aí eu fico curioso sobre o que os pais falam, os cuidadores falam sobre os cartazes, quando as crianças chegam com os cartazes em casa e talvez colocam na parede, né? Eu fico curioso sobre isso. Até, Klaus, nós estávamos com uma defasagem um pouco de cartazes, né? Então, Sim. eu vou então remeter para as escolas, fazer uma nova remessa que nós conseguimos junto também à SMED, Uhum. e tem alguns relatos também da questão dos cartazes, assim, na escola que eu também estou orientadora, estou assessora pedagógica também, né? Que é interessante eles compartilharem essa questão com os pais. Então, acredito que se algumas escolas ainda estão com falta de cartazes para estudante, nós vamos fazer uma remessa essa semana ou semana que vem. E seria interessante se alguém pudesse nos trazer, der um feedback, né, além lá do colégio que eu trabalho, de mais alguma criança, assim, com feedback dos cartazes. Bem interessante. Pois Falando aqui de é. dentro do carro, agora eu parei, estacionei para assistir um pouquinho. E Então, deslocando para casa é a é, função. não tem problema. Faz parte da correria. Faz parte do processo. Uhum. Mas, como sempre, é bom te ter aqui. Obrigado pela tua presença, né? Novamente, né? Eu entendo que o tempo de vocês é muito valioso e a quantidade de responsabilidade que tem os professores é considerável, né? Então, sempre aqui a gente tenta levar as coisas assim com muito carinho, com muito cuidado, né? Que é como a gente sempre tenta de lembrar, né, a nossa palavra mágica, cuidado, né? Cuidado para nós e cuidado para os outros. É, é muito o que a gente tenta cultivar pelo meio do programa e a gente tenta ser consistente com o programa, né? Verdade. Eu posso fazer, então, mais um compartilhamento contigo, e daí depois eu vou me despedir hoje com um pouquinho de antecedência, tá? Perfeito? Nós tivemos também hoje uma fala com o tenente-coronel da brigada, e para ele vai desenvolver uma pesquisa, mas enfim, algumas trocas também, que eu acredito que dê para fazer um casamento bem legal com a parceria do Seja também, né? Então nós estamos assim buscando várias alternativas, né? Ele vai fazer um mapeamento em relação à segurança da patrulha, em relação principalmente à patrulha escolar, né? Que são nossos anjos da guarda aí. E então nós estamos fazendo um esforço, né, com o Seja, com várias ações, com o CIPAV, que a gente tem também na coordenadoria e nas escolas, para Uhum. fazer toda uma cultura de paz nas escolas, né? E eu comentei hoje com a professora do quarto ano lá da minha escola, eu disse assim, olha, eu quero participar mais das aulas do Seja, porque eu estou achando muito importante para mim também. Então, é bem bacana, assim, quando a gente consegue participar mais, né, com eles na sala de aula, embora a gente, como orientadores, nós tenhamos, assim, N demandas, né, e às vezes a gente
não tem braços nem pernas para tudo que nós gostaríamos de acompanhar. Mas eu Uhum. disse para ela, olha, tal dia tu vai lá e tu me lembra que tem aula que eu quero participar com os estudantes. Ela, pode deixar, eu vou te lembrar então. Então, assim, tá bem bacana esse movimento que está sendo feito nas escolas, né, e a participação dos nossos professores. E eu acredito, assim, que essa parte da supervisão, essa flexibilidade também ela é importante, né, porque, assim como hoje eu estou me deslocando para casa, tem muitos nossos professores que estão indo para Rio Pardo, que trabalham em Venâncio, e muitos assistem a orientação, a supervisão, dentro do carro, dentro do ônibus, muitos assistem a posteriori, né? Então, Uhum. é bem importante, assim, essa flexibilização, porque daí se torna algo prazeroso da gente assistir, não uma obrigação, né? Excelente, é verdade. Ah, a ideia, a ideia uma questão que foi muito importante para nós é de que maneira a gente pode dar suporte aos professores, mas também equilibrar de uma maneira que não vire mais uma tarefa, né? Uhum. Igual do que o próprio programa. Então, o programa inicialmente parece como se fosse uma tarefa a mais, mas, novamente, é uma questão que a gente tentou fazer da maneira mais simples possível e que, na medida que a gente vai trabalhando o programa com vocês, vocês vão reparar que uma, muitas das práticas, muitos dos conceitos que tem no programa são coisas que vocês já estão trabalhando. Uma questão que a gente fez foi colocar eles de uma maneira que fosse sistemática, né? Então, a gente pensou em vários recursos para auxiliar, né? Lembrem também que, além dessas intervenções, terem esse formato da gente estar compartilhando, conversando, ou que vocês podem observar, assistir em outro momento, né? E dos vídeos na plataforma e dos recursos do próprio programa tem a possibilidade de encontros mais personalizados, né? Então tem uma série de recursos que a gente pensou e que, felizmente, por conta dos recursos tecnológicos que temos hoje em dia, é uma possibilidade, né? Que talvez em outros momentos não seria tão fácil, né? Então, a ideia, assim, de base é isso, é dar a maior quantidade de suporte de uma maneira que seja também acessível e que faça sentido para vocês. Então, aí ficamos gratos também. E lembrando, talvez como observação final, que já estamos quase no horário. Boa noite, Ana. Obrigado pelas intervenções. Gratidão, boa Falando noite. Valeu, até quarta. de Um quarta. abraço. Então, também, pegando esse gancho da fala da Ana, lembramos também que o programa Seja e o Conte Comigo, né, faz parte de um mecanismo maior que o Pacto pela Paz, né? Então, fico contente de escutar que a Brigada também está tendo interesse, assim, no que vocês estão fazendo, né? E estão com aquele objetivo de cultivar e sustentar uma cultura da paz. Então, é uma questão muito interessante, muito positiva, né? Que é o que, afinal de contas, a gente quer, né? Gente, são 7 horas, novamente respeitando o tempo de vocês. Vamos deixar por aqui. Eu agradeço muito a presença e o tempo de vocês. Agradeço as intervenções. Espero que
que essas trocas estejam sendo boas para vocês, fazendo sentido para vocês, né? E, de novo, eu desejo uma excelente resto de semana para vocês e a gente se encontra na próxima quarta. Tchau, tchau, pessoal.